havia um grupo de pessoas na igreja, os cristãos, e a ordem de Deus era o seguinte: pregar o evangelho. Quer ver? Abra sua Bíblia aí, quem achar pode ser. Luciano, procura aí com a gente. Atos 1:8, Carlos, Marcos 16:15, Luan, já. Mateus 28:18, Tiago, Mateus 28:19 e 20. Matias, você que pega a pastora, bota o que é comigo, que é maior. Atos 1:8. Atos 1:8. Pode ser. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há servido sobre vós, e temerei e testemunhas, e tanto em Jerusalém como a todas Judeia, Santa Maria e até os confins da terra. Amém. Então qual é a ordem? A pessoa recebeu virtude quer dizer poder, que vem do Espírito Santo para quê? Ser testemunha. O que é testemunha? Falar daquilo que viu ou ouviu. Então a ideia da igreja era que eles pregassem o Evangelho. Agora Marcos 16:15, Mateus 28:18. É Marcos 16:15. capítulo 16. É. Ele disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Então qual é a ideia? Sempre de aquilo que Deus fez por mim, eu falar para as outras pessoas. É sempre uma ideia. Só que tem que os crentes começaram a ficar acomodados. Os crentes não queriam pregar o evangelho. Eles iam ficar em casa, queriam ir na igreja, curtir a igreja. Aí quando o pessoal começou a ficar em desobediência com Deus, o que Deus fez? Mandou uma perseguição. Vamos lá? Mateus 28:18. Aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso. Já 19:20. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Então, qual é a ordem para todo mundo? Se aceitou Jesus, vai receber o Espírito Santo e tem que sair para pregar o Evangelho, falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Só sei que naquela época, os judeus, os cristãos judeus não queriam fazer isso. Foi quando Deus mandou uma perseguição e começou a espalhar a igreja. E Tiago escreve a carta para essas pessoas, mostrando como eles têm que se comportar. Vamos todo mundo lá para Tiago, capítulo 12? Vamos lá, todo mundo? Cada um dentro do versículo, vou contar aqui na pastora, a irmã Tina quiser pode ler o outro versículo. Aí vai Tiago, capítulo 12. 2, né? Capítulo 12, começando no versículo 1 até o versículo 13. Tiago 2, de 1 a 13, começando na pastora Fabiana, se a irmã Tina quiser. Aí vai no Luciano, na Cara, no Luan, no Tiago, volta na pastora. Tiago, capítulo 2, Do 1 ao 2. do 1 ao 13, para começar. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, de trajes de luxo, e entrar também algum pobre entrador, estareis com desexcelência que tem os trajes de luxo e disseste: tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos teus pés. 4. Eu, porventura, não quiseste de coração dentro de vós mesmo, e não vós quiseste subir de maus pensamentos. Ouviu meu amado irmão, porventura não escolheu
Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e Deus do reino que prometeu aos fiéis. Entretanto, vós outros mesma questão. O pobre não são os ricos que os ricos, e não são eles que vos arrastam para tribular. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo havidos pela lei como transgressores. E porque qualquer que guardar toda a lei ou tropeçar em um só ponto, ou no seu culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, bem que assim transgressor da lei. E falar assim proceder, e como devemos nos julgar pela lei de liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aqueles que não são de misericórdia. A misericórdia nunca sobre o juízo. Bom, aí Tiago fala o seguinte também. Tiago fala que, olha, não usem de acepção de pessoas. O que ele está falando? Não julguem as pessoas, nesse exemplo aqui, pelo que elas estão vestindo. Aí dá um exemplo. Se entra uma pessoa na sua igreja, sinagoga, seja igreja, com anel de ouro, com roupas importantes, e entra o pobre, quem está com roupa chique, você manda sentar lá na frente, e o pobre você manda sentar, ou ficar em pé do seu lado, você vai fazer acepção de pessoa. E Tiago fala, quem faz isso, peca. Quem julga as pessoas pela roupa, peca. Quem trata uma pessoa melhor que a outra, pela roupa que ela está usando, ou pelo que ela tem, isso é pecado. Então, chegou alguém aqui. Aí, não é só alguém que pode nos pôr, eu estou aqui. Aí vai ter outra moça comunitária. Para mim, aí vai a casa servir com aquela colchona de galinha para eu comer. Aí chega o Luciano, ela põe uma água, porque é o Luciano. Isso é pecado. É isso que Tiago está falando. Você tem que tratar todos igualmente. Do jeito que eu trato o rico, eu tenho que tratar o pobre. Do jeito que eu trato o prefeito, eu tenho que tratar o que vai na rua. Aquele que vai na rua, vai varrer na rua, é igual o prefeito diante de Deus. É isso que o Tiago está falando. Ele fala, não podem ter diferença na fé com Jesus Cristo. Todos devem ser tratados com respeito. Ele vai falando aí, olha, ele vai uma pergunta, quem é que te oprime? Quem é que coloca serviço pesado com você? Quem é que dificulta a sua vida? Não são os ricos? São os ricos. Quais as pessoas que fazem as leis difíceis? Quais as pessoas que por causa dela o preço sobe? São os ricos. Aí fala, e você ainda dá valor para os ricos? Então a ideia desse primeira parte do capítulo é o quê? Que eu tenho que tratar todo mundo igual. Chegou um cara aqui com um carro, 0 km importado. Chegou alguém a pé. Eu tenho que tratar todo mundo igual. Se eu tratar alguém diferente, eu estou pecando. Aí diz o quê? Quem quebra uma lei é culpado de toda a lei. Mas aí Tiago, ele continua ainda nesse capítulo, falando que aí olha o versículo 5 que Tiago fala. Repete aí para mim alguém. Versículo 5. Ouvi meus amados irmãos, não escolheram Deus que para o mundo são povos, para servir em fé e efeito do jeito que ele prometeu ao que eu amo. Aí fala, Deus escolheu os pobres, materialmente, mas ricos na fé, eles que vão herdar o reino dos céus. Queridos, a ideia aqui não é que o rico não vai para o céu, e que todo rico vai para o inferno, e todo pobre vai para o céu. Não é isso. Está falando o seguinte, aquela pessoa que trata-se diferente, e vamos falar aqui até baixinho, a gente vai para quem nós somos. Determinada igreja que a gente entrar,
Pergunta já a gente no microfone? Deixa. Vou até perguntar se a gente quer alguma. Você quer o quê? Quer uma cesta básica? Vou ver assim, olhar para o cara e dizer, mas é que é orar para sua demônio. Porque estão julgando a gente pela roupa, pela aparência. E é isso que Tiago está reprovando. E fala isso para mim também. Não façam isso. Entrou alguém na igreja, trate com respeito. Aí no final ele fala o seguinte, olha, aquele que age com misericórdia, no dia do juízo vai ter misericórdia para ele. Aquele que trata a perna a pouco, não é misericordioso, não tem pena de ninguém, e é carrasco, é durão, no juízo, como pode ser para ele? Durão também. Você não ajudou ninguém aqui na terra, e no juízo vai ter, no dia do julgamento vai ter ajuda de alguém? Não. É isso que está acontecendo aqui, é isso que Tiago está passando para a gente. E o que Tiago está falando aqui também, uma coisa muito interessante, tem muitas pessoas que fazem o seguinte, você deve ter conhecido algumas pessoas assim. Alguns tipos de pecados elas não cometem, mas outros elas cometem. Então, aqueles pecados que elas não cometem, ela vai no peito, quer ver? Quem bebe, quem fuma, quem fala palavrão, não é errado. Mas a pessoa é fofoqueira, não é pecado ser fofoqueira? O que a Bíblia nos ensina? Que quem comete o pecado é culpado de todos. Então, Tiago está falando o seguinte, se é você tomar cuidado, você não pecar, se vigie em todos os seus pecados, evite pecar, evite pecar. Porque você pecou um. Eu nunca traí minha mulher, maravilha, parabéns. Você nunca adulterou, muito bem. Mas você fala mentira, você faz fofoca, você conta, faz um monte de coisa. Imagina, o que Tiago quer nos ensinar aqui é o quê? Que eu tenho que evitar qualquer tipo de pecado. Às vezes, queridos, já ouviram a história da lei da compensação? Já ouviram isso na igreja? Como que é? A pessoa está fazendo uma coisa errada e ela acha, se fizer algumas coisas boas, para Deus compensa a coisa errada. Um exemplo. Estava dizendo que a Wellington brigou na rua. Vou dar um exemplo do Tiago, não é brigou na rua. Aí ele chega aqui na igreja e fala, hoje eu vou varrer a igreja, limpar a igreja, porque eu briguei na rua, uma coisa que não agrada a Deus, mas não vou limpar a igreja que agrada a Deus. Uma coisa boa, tem alguma coisa ruim? Não, são coisas separadas. São coisas separadas. Eu tenho que pedir perdão pelo que eu fiz e fazer coisa boa. Amém? Amém. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Algum exemplo para dar? Então vamos lá. Vamos lá para versículo 14 em diante agora. Pode começar a ler alguém por gentileza. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra, pode acaso semelhante fé salvar? Então, uma paradinha, não tem agora não. Vamos fazer uma pergunta aqui. A pessoa que só tem fé, não faz nada, pode ser salva? Não. Sim ou não? Não. Atira não? Não. Não? Vamos continuar aí. Vamos lá, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidas de roupa e necessitadas do alimento, se qualquer episódio de fé, vivem em paz, aceitem e parceiros, sem conduta, lhes dá o necessário para o povo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostre essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Creio que há uns, ó Deus, fazei grandamente os demônios Queres vos ficar certo, ó homem de que a fé sem as obras é inconsistente. Não foi por obras de Abraão que nosso pai foi crucificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho.
podemos ver que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: "Sofreu Abraão em Deus, e foi imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus." Justificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a Messias Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir do outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras e morte. Bom, agora essa parte aqui, Tiago está dando uma coisa prática para a gente. A primeira parte foi prática também. Qual foi a primeira parte? Eu não tenho que tratar as pessoas pela aparência dela. Tem que tratar todo mundo igual. Chegou aqui um homossexual vestido de mulher. Tem que tratar ele normal, um ser humano. Chegou um homem aqui positivo. Tem que tratá-lo normal. Vamos ver aqui um artista que está em alta aí, cantor. Chegou o Luan cantando. Normal, vai sentar aqui normal, seguro. Chegou um mendigo que estava deitado no chão. Vai sentar aqui assistir um culto normal. Primeira parte é isso. Eu não tenho que tratar ninguém diferente. Todos que antes de Deus são iguais. Hoje nós estamos interessante, né? Nós fomos no Rio de Janeiro para conversar. Até eu tenho que fazer com o Luciano, com vocês, em todo. Quando eu vou conversar, quando eu vejo, você não vê. Não vejo, eu não vejo. Aonde mais ou menos, lá? Lá na Lapa, lá no centro. Porque eu sou de lá. Tá lá, pô? Não, sou lá de Nova Iguaçu. Agora eu vou bastante você de lá, tá? não, vou convidar de você, maravilha. Vou convidar de você. Aí, conversando com o presidente estadual, aí então vamos mandar uma pessoa para receber vocês. Sem brincadeira, gente. Eu imaginei uma pessoa assim, tipo a Carla, uma mulher alta, loura, bem vestida. Eu pensei, alguém que conversar comigo? Aí chego lá e mantido, entro lá. Aí eu sou o pastor Camargo. Pessoa, daqui a pouco eu vou conversar com o senhor. Uma pessoa, uma mulher, um pouco mais alto que a Mantinho, cabelo mais baixo que o do Luciano, sem brincadeira, cabelo mais baixo, piercing no nariz, orelha, tatuagem, calça toda hora levantava a calça dela. Aí eu, sou eu que vim conversar com vocês. Igual pastor. Vestido assim, camiseta assim, calça jeans e tênis. Só eu conversar com vocês. Tá bom. Mas, gente, a gente começou a conversar, a pessoa tinha uma inteligência assustadora. Uma educação, olha, eu não imaginava, pelo que eu vi, né, o cara mandou, gente, e ela parecia que tinha 20 anos, 24 anos, tinha 40 anos, mas muito conservada. Aí que hoje, agora com o Tiago, não me veio à mente? A aparência engana. Então, não julgue o livro pela capa. Até quando olha para ela, pensa que ela é homossexual, né? E não é, porque ela aceita o judaísmo não aceita isso. Você tem que ver a educação, o conhecimento, o vocabulário certo que ela usou. Que aparece engano. Então, qual a primeira coisa que nós temos hoje? Que eu não tenho que julgar pessoas pela aparência. Tá? O segundo assunto de Tiago. Qual o segundo assunto de Tiago? Tiago está dizendo o seguinte: não adianta só eu ter fé. Se eu não fizer, não adianta. Eu tenho que ter fé e fazer. Porque quem tem fé, faz. Quem crê, faz. A fé gera, obriga uma atitude. Certo? Então o que acontece? Quando eu tenho fé, eu vou começar a agir. Então, eu tenho fé em Jesus Cristo. Mas eu não vou na igreja, eu não prego o evangelho, eu não faço coisas boas. O que Tiago está falando? Não adianta só eu crer. Eu tenho que agir conforme eu creio. Então, aí Tiago, por exemplo, estou gostando muito de Tiago, porque ele é exemplo simples.
Chega uma pessoa aqui, vai lá na casa da irmã Tina. Fala, pô, irmã Tina, eu estou precisando de roupa, precisando de comida. Aí a irmã Tina fala, não, vem cá, vamos orar aqui. Vamos orar. Senhor, abençoe essa pessoa em nome de Jesus, amém. E manda a pessoa embora com você. Isso agrada a Deus? Não. Eu vi uma pessoa precisando, eu vou orar por ela, eu vou orar por ela. Mas eu vou fazer e dar aquilo que ela precisa. Então, se eu tenho fé, eu tenho atitude. Se eu creio em Deus, eu vou começar a fazer coisas boas, porque eu creio em Deus. A fé sozinha não salva. Mas a obra também não salva. O que acontece então? Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter atitude. Quando eu exemplo prático, estava falando com uma senhora hoje, ela foi pensar uma prova de química. E a primeira vez que ela foi, ela nem estudou, não tinha nem a matéria. Ela tirou uma na prova. Mas ela passou a segunda vez a prova, positivo. E ela estudou, conseguiu sem aula, ela conseguiu 4,5. Aí ela falou assim, então eu sou capaz de ter uma nota maior. O que eu quero dizer com isso, gente? Ela acreditou que ela podia. Mas adiantaria, ela falou, eu posso e não estudar? Adiantaria alguma coisa? Não. Eu posso tirar nota boa, mas não estudei. Não adianta. Então o que quer dizer? Quando eu creio, quando eu tenho fé, eu vou fazer. Quer uma coisa simples? Cara, você trabalha, não trabalha? Se você tivesse certeza absoluta que o seu patrão não ia te pagar no final do mês, você ia trabalhar? Cara, não vou te pagar. Não vou trabalhar. Por que você vai trabalhar? Porque você sabe que ele vai te pagar. A mulher lá me pagou, ele não me pagou. Aí, aquele dia todo na metade, tá lá, ué. E eu não vou trabalhar, porque uma pessoa que não está me pagando. É lógico, sabe o que eu quero dizer? Exemplo é isso. Se eu acredito em alguma coisa, eu vou fazer conforme eu acredito. Eu tenho fé em Deus, então eu vou começar a fazer coisas que agradem a Deus. É isso que eu tenho que fazer. É isso que o Tiago está falando. Não adianta eu só ficar, amém, aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus vai mudar o meu bairro. Eu creio que Deus vai mudar meu marido, vai mudar minha esposa, vai mudar meus filhos. Mas eu não mudei de vida para eles. Eu não falo de Jesus para eles. Então vai acontecer mudança? Não vai acontecer mudança. Ou então, vamos lá, né? O pastor Fabiano falou, eu tenho fé que meu Deus é poderoso. Deus pode fazer qualquer coisa? Pode. A pastora Fabiana vai lá, põe a panela em cima do fogão, o arroz em cima do armário, o feijão, e começa, em nome de Jesus. Arroz, fique pronto para eu almoçar. Feijão, fique pronto. Mas feijão eu quero com bacon, eu quero com paio, eu quero com perninha de porco. Vai ficar pronto comigo? Não vai ficar pronto. Porque a fé tem que ter atitude. Onde diz a fé tem que ter atitude. Tem que ter, não adianta eu falar, eu creio, eu tenho mais usado. Aí eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta de emprego para mim. Tenho certeza. Quando eu vou ter meio-dia, almocei e dormi de novo. Você fala, pô, não está de brincadeira. Você tem certeza que nem saiu? Então, filho, o que Tiago está nos ensinando com clareza aqui? Eu tenho fé, eu tenho que ter atitude. Aí ele vai até uma coisa interessante, que olha o 19. Olha o que Tiago fala em capítulo 19. Capítulo 12, versículo 19. Olha o que ele fala. Crês tu que Deus é um só. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tem muita gente por aí que fala, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus. O que Tiago fala? Até os demônios têm fé em Deus. Até os demônios acreditam que Deus existe. Qual a diferença? É fazer. Eu sei que Deus existe, mas eu não obedeço a Deus. Eu sei que Deus existe e eu não agrado a esse Deus. Então não adianta eu ter fé. É isso que Tiago está falando. Se você está aí por aí, perguntando para o pessoal, quem ama a Deus? São poucos que vão falar que não ama a Deus. São poucos. Se perguntar para 100 pessoas, acho que é 100 falam que amam e creem em Deus. Mas é para 100 pessoas, se perguntar
Você faz o que vai agradecer a Deus. São poucas que são cristãs, são poucas que fazem coisas para agradar a Deus. Vamos lá, capítulo 3. Vamos lá? Versículo 1, portanto, versículo 1. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não exoneram da certos que receberam mais duros do livro. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha, se pomos freio na boca dos cavalos para nos aborrecerem também, lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, sendo são grandes, batidos, delícios, grandes por um pequenino leve, são dirigidos para onde queria o impulso do timoneiro. Assim também a língua é pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um pouco como o mundo edificado. Língua está posta entre os nossos membros que contamina o nosso corpo e inflama o curso da natureza que é inflamado pelo inferno. Por todas espécies de feras de aves, de repéis e seres marinhos, que dona e tem sido domada pelo gênero humano. A mesma, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas, ou figueira livres. Assim, tampouco pode uma fonte dar água ao gado doce. Isso aqui, esse estudo, vou até ver se eu começo a falar uma frase, porque isso aqui tem muito crente antigo que tem que ouvir isso. Tiago agora, qual foi o primeiro assunto de Tiago? Eu tenho que tratar todo mundo igual. Qual foi o primeiro assunto de Tiago? Segundo assunto de Tiago, a minha fé tem que gerar, tem que ter atitude. Qual foi o segundo assunto? A fé tem que ter atitude. Isso. Agora o terceiro assunto de Tiago, importantíssimo. Ele fala o quê? Para eu ter cuidado com a minha língua. O que quer dizer isso? Tomar cuidado com aquilo que eu falo. Aí, ele começa a falar o seguinte, olha só, primeiro, não queira ser mestre, porque quem muito sabe, muito vai ser cobrado. O Lucina, levantei uma parede e olha só, não sou pedreiro, primeiramente. Ele pode levantar uma parede de toque? Não, já é pedreiro há algum tempo. Aí, o Edson, vou fazer um exemplo. O Luan, vou fazer um arroz, salvou queimou o arroz. A Carla pode fazer isso? Não, porque cozinha, está muito tempo. Aqui eu vou fazer uma macarronada, aí queimou o molho, salvou o molho. Eu que não tenho costume, eu posso fazer porque eu não tenho costume. Ela que sabe não pode. É isso que o Tiago está falando. Olha, quem sabe muito será cobrado. Quem sabe muito, tem que tomar cuidado para não falar demais. Aí, ele começa. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito. O que Tiago demonstra nisso? Que o maior problema das pessoas é a língua. A pessoa é gente boa, é gente fina, mas tem uma língua afiada. O pessoal fala, é queixo duro, não leva o sabor para casa, é surrão. O grande problema é esse. Ou fala demais, ou respondendo demais. Esse que é o problema. Tiago fala, olha, controla o que você fala.
Eu costumo dizer que a palavra é pior que tiro, que um tiro que envolve pior. Pastor, que o tiro, pelo menos, eu pode te teatro, a palavra depois que saiu da sua boca. Mas, nunca falava de Deus. Exatamente. Obrigado. Tirou as palavras da minha boca. A palavra tem poder de matar a pessoa, fere, faz mágoa, atinge o coração. O que você fala, às vezes, dói mais do que um tapa. Às vezes, dói mais do que um soco. Dependendo do que você fala, você humilha a pessoa. E, queridos, você já viu, vou fazer uma pergunta aqui, é bobo. Né? Já viu alguma briga começar sem ninguém falar nada? Dificilmente. Tem como. Não tem. Alguém tem que falar alguma coisa, alguém tem que ofender alguém tem que responder alguém. É isso que acontece. Você vê, abre a sua Bíblia. Lá em Provérbios, não me fala a memória, capítulo 16. Perdão, capítulo 15, versículo 1 e 2. Provérbios 15, 1 e 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. O que Salomão está falando? A palavra dura suscita a ira. Vou dar um exemplo. Chegou lá o Luciano em casa agora. Fabiana, tem janta? Por que você tem janta? Ele falou até calma. Mas do jeito que ela falou, despertou meio o quê? A ira. Aí chega a cara de casa. Meu, pegar água de lá?